Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo vamos resolver uma questão da UFRN de 2019 para engenheiro de produção, banca Comperv. Vamos para a questão. O MPS, que é o Programa Mestre da Produção, é usado para determinar a quantidade de cada produto final que será fabricado em determinado período de tempo. O quadro a seguir, que é esse quadro, apresenta os dados de demanda para elaborar o MPS de um item. Nosso caso, o item é o cadeira potiguar. Existe o estoque inicial de 70 unidades, então tem o estoque inicial, 70 unidades. O lote padrão de produção é de 200 unidades. O tempo de reposição é de 2 semanas e a gerência quer manter um estoque de segurança de 30 unidades. Então vamos lá, a gente tem o estoque inicial, os lotes de produção de 200, o tempo para receber o MPS é de 2 semanas. E o estoque de segurança é de 30 unidades, que é o estoque mínimo. Lembra que eu falei com vocês na aula de conteúdo que a aula de questão eu traria um exemplo diferente daquele da aula de conteúdo? Então, essa questão a gente observa duas diferenças em relação a que a gente fez na aula de conteúdo. Primeiro, não tem a linha demanda total. E aí, nesse caso, a gente vai considerar como demanda o maior entre a previsão de demanda e os pedidos firmes. Então, o que for o maior, a gente vai considerar como sendo a demanda. Então, a gente não vai fazer a soma. A gente vai considerar o maior dos dois, tá? E uma outra diferença é que, no problema que a gente fez na aula de conteúdo, o MPS ele chega imediatamente quando ele é iniciado. Então, ele inicia e é entregue na mesma semana. Aqui não, Aqui tem uma reposição de 2 semanas. Significa que vai ter o início de MPS e vai ter um recebimento de MPS. São duas linhas separadas. Ou seja, se a gente iniciou o MPS na semana 3, como tem essas 2 semanas, o recebimento dele vai ser na semana 5. Então a gente tem que considerar esse tempo de reposição, tá? Então aqui a gente tem os dados sobre as demandas, que a gente vai escolher o maior entre as duas. A gente já tem o recebimento de MPS para semana 1, que já está aparecendo aqui na nossa tabela, e a gente tem um estoque inicial de 70 unidades. Toda vez que a gente for pedir o lote, vai ser de 200 unidades, lembrando de manter um estoque mínimo de 30 unidades. E aí a gente tem várias alternativas. Com base nesses dados, conclui-se que, e aí a gente vai avaliar, vamos preencher essa tabela, e a partir do preenchimento dessa tabela, a gente vai ver qual é a alternativa que está correta. Tá bom? Então vamos lá. Nesse exemplo, a previsão de demanda, essa previsão de demanda representa a demanda prevista para o período, enquanto os pedidos representam os pedidos firmes. Por conta disso, a gente vai considerar como demanda o maior valor entre os dois. E o estoque projetado, o cálculo do estoque projetado, ele é igual a o estoque inicial, que é o estoque final do período anterior, mais o recebimento do MPS, menos a demanda do período, onde a demanda do período é o maior valor entre a previsão ou o pedido. Então, por exemplo, para a semana 1, qual é o estoque inicial? As 70 unidades que a gente já tinha em estoque. Tem recebimento para a semana 1? Tem. Tem aqui um recebimento de 200 unidades. Está aparecendo aqui. Tem um recebimento de 200 unidades. Menos a demanda. Qual é a demanda? Qual que a gente vai considerar? Qual é o maior? 80 ou 75? É 80. Então a gente vai considerar esse 80 como sendo a demanda. Fazendo essa conta, isso vai dar 190. Esse 190 é o estoque final da semana 1, que é o estoque inicial da semana 2. E aí na semana 2, então, a gente tem 190, não tem nenhum MPS, menos 105. Por que 105? Porque ele é o maior, semana 2, 105 é maior do que 80. Menos 105 vai dar 85. Como 85 é maior do que 30, que é o estoque mínimo, esse 85 vai ser o estoque projetado da semana 2. Porém, na semana 3, quando a gente faz 85 mais 0 menos 80, que é a demanda, o resultado é 5, que é menor do que o estoque de segurança. Portanto, na semana 3, a gente tem que receber um lote de 200 unidades. Para receber um lote na semana 3, quando que a gente tem que fazer o pedido? Sabendo que tem 2 semanas. O tempo é de 2 semanas para receber. Para receber, então, na semana 3, a gente tem que pedir lá na semana 1.
Então, para isso, considerando o lead time de 2 semanas, o início do MPS será na semana 1. Então, a gente vai adicionar esse MPS lá na semana 1, no início, né, do MPS. E aí, tendo esse recebimento de 200 unidades, calculando, né, novamente para a semana 3, 85 mais as 200 unidades, menos a demanda que é 80, 205. 205 vai ser o estoque inicial da semana 4. E aí 205 mais 0 menos a demanda de 80, 125, tá ok. Para a semana 5, 125 mais 0 menos 75, que é a demanda, é igual a 50, tá ok. Aí para a semana 6, 50 menos 75 menos 25, é menor do que o estoque de segurança. Então na semana 6 a gente vai ter que receber um lote, significa que vai ter o início do MPS para receber na semana 6, menos 2, vai ser na semana 4. E aí, tendo esse MPS recebido na semana 6, 50 mais 200 menos 75, dá 175. Para a semana 7, 175 menos 75 dá 100. Para a semana 8, 100 menos 75 dá 25, que é menor. Significa que na semana 8 a gente também precisa receber um MPS. Portanto, vai ter um início de MPS na semana 6. Dessa forma, para a semana 8, o estoque vai ser 100 mais 200 menos 75, que é igual a 225. E por fim, né, o estoque final da semana 9, 225 menos 80, que é a demanda da semana 9, que é igual a 145. 145 vai ser o nosso estoque final. No final desse MPS, a gente está prevendo um estoque de 145, que vai ser o estoque inicial para o período seguinte, né, para a semana 10, né? Para o novo MPS. Então é isso que a gente tem. E agora vamos avaliar cada afirmativa. A princípio, em relação ao MPS, porque a gente ainda tem que calcular o ATP também. Então, sobre o MPS, vamos ver o que a gente tem aqui. Ó. Letra B. O recebimento de um lote padrão de 200 unidades deve ser programado nas semanas 4, 6 e 8. Na verdade, a gente programou o recebimento... Ó, deixa eu ver aqui. Aqui eu montei a tabela. Isso aqui é a tabela resumindo os nossos resultados. Ó. Tem o recebimento na semana 3, tem recebimento na semana 6, recebimento na semana 8. E aqui são os inícios. O da semana 1 para receber na semana 3, na semana 4 para receber na semana 6, na semana 6 para receber na semana 8. Então não, né? A gente tem o MPS na semana... Recebimento, né? Na semana 3... na semana 6 e na semana 8. Então essa letra B está errada. Não é na semana 4, 6 e 8. É 3, 6 e 8. Então a letra B está errada. O estoque projetado que se espera ter no final da 8ª semana é de 25 unidades. Então, não pode, né? Não pode ser 25 unidades, por quê? Porque o estoque mínimo é 30, né? E ainda assim, se a gente for ver aqui a semana 8, ó, no final da semana 8... quanto que a gente ficou? Com 225. Uma vez que a gente sabe que não pode ser de 25 unidades. Então a gente faria a conta, né? A gente poderia até chegar a essa conclusão de que o resultado, ó, cadê, ó, para a semana 8, ó, deu 25 unidades. Aí a gente poderia marcar, opa, então a certa é essa, 25 unidades. Só que não pode ter 25 unidades na semana 8. Por causa justamente do estoque de segurança, que é de 30. Não pode ser inferior a 30. E por isso que a gente programou um recebimento para a semana 8. Então não é de 25, é de 225. A letra C está errada. O estoque projetado para se ter no final da 8ª semana é de 225 unidades. A D. Agora a A e a D são referentes ao ATP, que é o estoque disponível para prometer. Então a gente vai agora calcular o ATP, dando sequência aí ao nosso problema. O ATP ele é bem tranquilo de calcular, né? Para calcular o ATP, basta a gente ver o MPS, né? Período a período, e subtrair desse MPS os pedidos firmes, que aqui no caso são os pedidos. Cada semana que tiver recebimento de MPS, a gente vai descontar dessa semana o pedido, né? E aí a gente vai ter o ATP. E o ATP acumulado é a soma, né, acumulada dos ATPs. Então vamos lá, ó. Como o próximo pedido vai ocorrer apenas na semana 3,
a quantidade que a gente vai ter disponível para a semana 1, ela vai ter que descontar tanto a semana 1 quanto a semana 2. Então a gente vai ter que descontar os pedidos até a semana 3. Então o cálculo do ATP que a gente está fazendo é exatamente como a gente fez na aula de conteúdo, tá? O cálculo é o mesmo. A gente tem, para a semana 1, a gente tem as 70 unidades de estoque inicial e temos as 200 unidades de recebimento de MPS, que está lá na tabela. Aqui a gente tem o recebimento de 200 unidades que está no enunciado, né? O problema já mostrou esse recebimento de 200 unidades, tem o estoque inicial de 70. Então na semana 1 a gente tem no total 270. Só que isso tem que ser suficiente até o próximo recebimento de MPS, que vai ocorrer na semana 3. Então a gente vai ter que pegar esse 270 e descontar, subtrair dos pedidos da semana 1 e da semana 2. Então a gente vai fazer 270 menos 75 menos 105, isso vai dar 90 unidades. 90 unidades é o ATP da semana 1. Agora a gente vai calcular o ATP na semana 3, que é quando a gente tem recebimento de MPS. E o próximo recebimento só vai ocorrer na semana 6. Então esse MPS aqui de 200 unidades, ele vai ter que atender a demanda na semana 3, 4 e 5. Então a gente vai fazer o 200 menos 70, menos 50, menos 35, que são os pedidos firmes dessas 3 semanas. Então tá lá, 200 menos 70, menos 50, menos 35. Então na semana 3, nosso ATP é igual a 45. E aí o próximo MPS é o da semana 6, depois só vai ter na semana 8, então a gente vai fazer o MPS menos o pedido da semana 6 menos o pedido da semana 7, que é 0. 200 menos 20 dá 180. E aí, finalmente, a semana 8, a gente vai descontar dos pedidos da semana 8 e 9. Como não tiveram nenhum pedido, não tiveram pedidos na semana 8 e 9 ainda, a gente tem disponível as 200 unidades. Então, esse é o ATP. Então, o ATP está aqui, 90, 45 na semana 3, 180 na semana 6 e 200 na semana 8. Então, esses são os nossos ATPs. E o ATP acumulado é só somar, tá? ATP acumulado é só somar. Então aqui, é 90, 90. Chega aqui, 90 mais 45, 135. 135, 135, 135. 135 mais 180, 315. 315, 315. Mais 200, 515, 515. Então a gente preencheu agora a linha referente ao ATP e a linha referente ao ATP acumulado, que é a soma dos ATPs período a período. Tá? E aí vamos lá para as alternativas que faltaram. Então, alternativa A quantidade disponível para prometer para a primeira semana é 90 unidades. Sim, aqui, olha lá na nossa tabela. Para a primeira semana, qual é o nosso ATP? Aqui o ATP da primeira semana, 90 unidades, exatamente. Essa, então, é a alternativa correta. Mas vamos só por curiosidade ver qual seria a alternativa D. É o que ele está falando. A quantidade disponível para prometer acumulado, né, o ATP acumulado, para a semana 8 é de 445 unidades. Vamos lá olhar lá na nossa tabela, lá a última tabelinha. Na última tabelinha, o que a gente encontrou? Que ele é de 515 unidades. O ATP acumulado da semana 8 é 515 unidades. Então a alternativa D também está incorreta, né? A alternativa D está incorreta. 445 não, 515. Portanto, com base nesses dados, conclui-se que, letra A quantidade disponível para prometer, que é o nosso ATP, para a primeira semana, é de 90 unidades. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!